I am feeling lonely, and I wanna admit it's time to end the ride. Fading it too slowly, were those gonna lift me up this time? You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you, for a moment even that I could feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. See you, for a moment even that I could feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. Now I'm finally right here with you. Now I'm finally right here with you. Your voice is getting nearer, heart is pumping, thoughts are running wild. We got a good thing going, why we gotta feel amplified. Staying till the morning, countless hours spending by your side. You look at me, I'm soaring, seeing all the truth behind your eyes. See you, for a moment even that I can feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. See you, for a moment even that I can feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. Now I'm finally right here with you. Now I'm finally right here with you. Your voice is getting nearer, heart is pumping, thoughts are running wild. We got a good thing going, why we gotta feel amplified. Staying till the morning, countless hours spending by your side. You look at me, I'm soaring, seeing all the truth behind your eyes. I wonder what went wrong today, eh? Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh? To say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your arms. Feel it in your legs. Feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go. Just let your body go. Just let your body go. And move to the rhythm. Boa tarde para você que está acompanhando mais um Aricast, né? Vem com a gente que agora a gente tem um Aricast super especial, trazendo mais uma pessoa importante da nossa cidade para você conhecer, falando de um tema super importante. Estamos ao vivo tanto aqui no Instagram ou também no nosso canal do YouTube.
por onde você estiver assistindo a gente vai falar hoje com ela, né, Graciele Santos, psicóloga, né, há 1 ano e meio, que veio para falar de um tema super importante desse mês, que é o Setembro Amarelo. Então, como você já deve conhecer, mas agora você vai saber um pouquinho mais, não só de tais males conhecidos, né, como depressão e ansiedade, mas também como outros transtornos, né, que a Graciele atende. E ela vai falar um pouquinho com a gente. Boa tarde, Graciele. Boa tarde, Pamela. Gostaria de agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E a gente fica super feliz também de ter você aqui com a gente, né, para falar tanto da sua profissão, que é muito importante, não só nesse mês, mas nesse mês ainda mais, né, o Setembro Amarelo, para alertar tanto jovens, adultos que passam, né, por essas doenças e essas coisas do dia a dia. Mas antes de tudo isso, a gente quer apresentar você para o nosso público, né, para nossa audiência que está acompanhando a gente, para saber quem é a Graciele, quem é essa menina, mulher hoje que começou com o sonho de ser psicóloga. Como que você chegou, se já era seu sonho? Como que você entrou na área da psicologia? Nossa, uma pergunta muito importante, né? Na verdade, eu acredito que tudo foi acontecendo, né? A psicologia, eu falo que ela chegou assim de uma forma para surpreender a minha vida. Sinceramente, nunca foi de princípio um objetivo cursar psicologia. Olha só como que as coisas acontecem, né? Eu iria por outro caminho. De princípio, lá atrás, né? Logo no início, quando eu fui começar, eu pensava em cursar direito. De advogada para psicóloga? Muito diferente, né? Mas, com o tempo, né? E principalmente, assim, na atuação que eu trabalho, a abordagem que eu trabalho, eu acredito que, assim, o inconsciente move montanhas mesmo. Era para mim estar aqui. Eu acho que não era para estar em outro lugar e não teria como estar em outro lugar. A psicologia, ela surgiu de uma forma surpreendente e ela chegou hoje, assim, para me realizar. Hoje eu trabalho na Clínica Florescer, né? Recentemente que eu comecei a atuação lá, mas desde quando comecei, que eu trabalhava numa clínica anteriormente. Então, eu saí da graduação, já iniciei a atuação, acredito que com 2 semanas depois de formada, eu já comecei, mas também não ia iniciar a atuação clínica. De princípio, eu ia seguir pesquisa, né? Tava tudo encaminhado. A psicologia, ela foi te puxando assim pelo pezinho, eu já percebi, né? Que você não ia cursar nada. Não vou cursar psicologia. De repente tá lá na psicologia. Não vou fazer graduação, vou só ficar aqui na pesquisa. Tava clinicando. Ela foi te puxando, assim, ela te conquistou, né? Sim, foi conquistando. E aí as coisas acontecem, assim, da forma que tem que acontecer. Eu acredito nisso, né? Então, eu me formei, eu tentei mestrado, na verdade, e fui, né, totalmente por esse caminho, mas aí no processo, sabe, que demora para eles chamar a gente, né, tem todo um processo de seleção, eu acredito que você sabe como que funciona. Aí eu falei, vou começar a clínica também. Pra quem não vou clinicar. Vou começar a clínica para ver como que eu vou me desenvolver, né, porque, querendo ou não, a gente sai muito cru da graduação. Então, a gente não quer perder uma oportunidade. Pelo menos, na minha atuação, foi dessa forma. Eu posso dizer que quem é a Graciele é uma pessoa que abraça todas as oportunidades. É porque ela não tem medo? É porque ela não tá, né, nem com um pouquinho ali de receio de tentar? Não. Eu acredito que todos nós, quando a gente vai tentar algo, principalmente quando a gente sai de uma graduação, é tudo muito novo, é tudo muito incerto. Né? Não sei se de fato vai dar certo, se não vai dar certo, como que vai ser. Então eu falei, vou tentar. E aí, menina, quando eu comecei a clínica, eu comecei a ficar com preguiça da pesquisa. Verdade, né? Vou ser bem sincera com você. Foi dessa forma que aconteceu. Eu falei, tô me encontrando aqui, porque foi assim, as coisas têm que acontecer. Eu me formei. Enquanto eu tava esperando para ser chamada pro mestrado, porque na época eu ficava super ansiosa, eu pensava... Olhava todo dia. Toda hora. Eu só falava disso. Eu acho que os meus colegas falavam assim, gente, pra quê, né? Pra que isso? E aí, foi dessa forma. Comecei a clínica. Na 2ª semana formada, logo depois, os 2 pacientes de quando eu era universitária já engatou comigo, continuou comigo. E daqueles ali eu fui, né, tendo boca a boca, uma divulgação ali, uma divulgação aqui. E aí começou a surgir os primeiros pacientes da clínica depois de formada.
E aí, quando chegou a hora de fato ir pro mestrado, porque chegou, Uma hora de chegar. aí eu optei por continuar na clínica mesmo. Aí foi onde também eu iniciei na Unimed, aqui na região. Eu comecei a trabalhar com eles, né? Como pessoa jurídica lá. Por isso que eu tinha que ter um espaço totalmente individual. Por isso que eu fui para um espaço que não tinha outros profissionais também. Então, era bem solo mesmo. Era eu e eu, na clínica ali. Tinha outros profissionais, fisioterapia, nutrição, mas de psicólogo era somente eu. Mas na sua área, que você poderia trocar informações, tipo, não informações, mas trocar, ter aquele bate-volta, ou de um caso, ter novas visões também, né? Porque a psicologia é muito disso. Que nem você falou, inconsciente, que é a área que você lida, cada um tem uma visão. Temos ali a visão de Freud, de Lacan, a gente vai pros dois lados, né? Aí você sentiu essa falta, né? Foi? De ter mais essa visão mais ampla, diferenciada da sua. Isso. Aí foi quando também eu comecei a ter algo que eu vou falar para vocês dos males aqui, né, da saúde emocional. Eu comecei a desenvolver meio que um pequeno burnout no trabalho. Sério? Porque daí na Unimed o negócio começou a crescer. Eu não sei se você sabe, né, como que funciona, mas é um setor, assim, que tem muito paciente para atender, porque é convênio, né? A demanda é muito alta, né? Isso. São várias, tipo, Isso. atinge, né, muitas pessoas ao mesmo tempo. E aí, como você é a única psicóloga, ficou sobrecarregada. Isso. Na verdade, não é nem de ficar sobrecarregada. Eu comecei a perceber que eu não conseguia desenvolver o que eu, de fato, pretendo desenvolver e desenvolvo com os meus pacientes, que é uma qualidade. Né? Eu comecei a perceber que eu estava tendo uma agenda ali muito movimentada, tudo muito cheio, mas ao mesmo tempo eu comecei a questionar muito a qualidade. Então foi onde eu optei por sair, voltar, boca a boca mesmo, igual no início, e aí foi onde eu conheci nada, né? Verdade, uma pessoa, né? Falei com essa pessoa, que era o meu professor de TCC na graduação, e perguntei para ele, né, como que seria, né, se ele sabia algum lugar para me indicar, ou se tinha alguma vaga na clínica atual, né, que eu estou trabalhando, que é a clínica O Espaço Florescer. E aí ele super conversou com a dona, que inclusive, né, o nome dela é Débora, eu tenho uma gratidão muito grande por ela, é a Débora Claes, ela é bastante conhecida também na cidade. E, assim, me abraçaram mesmo na clínica. E hoje eu tô dessa forma, mais solo mesmo, né? O boca a boca, divulgando o trabalho. Então, hoje pela manhã eu realizei uma palestra aqui no Heitor, na escola, em Ariquemes. A gente palestrou para alguns jovens. A gente também, né? Desenvolve o trabalho na rede social, né? Vai levando o trabalho assim. Mas algo mais tranquilo, né? Sem aquela agitação do plano, né, que você trabalhava antigamente, de ter muitos atendimentos, mas agora algo mais tranquilo e também com a qualidade muito melhor. Na verdade, Pamela, só para dizer assim, eu também sou muito grata pelo plano. Pelo plano, eu também adquiri outros pacientes. Que você acabou caminhando eles, né? Isso, né? É igual eu comecei falando para você. Comigo tudo foi acontecendo na psicologia. A psicologia te ganhou e te levou para um lado que nem você imaginava. Não, foi me abraçando mesmo, né? Eu ia por um lado, aí eu percebia que eu tava saindo daquele lado, eu ia para outro. E tá sendo assim, eu tô aqui no podcast. Então, é muito legal. Só que eu sou muito grata. Só sair mesmo, porque eu percebi que tava tendo uma coisa que nós, né? Principalmente nós, profissionais da área da saúde emocional, a gente defende, a gente acredita mesmo, que é cuidar de você. Tudo é limite. Se você não tem um limite interno, se você não tem limite na forma que você vai desenvolver o seu trabalho, na forma que você vai cuidar de você em casa, na forma que você vai cuidar em tudo, todos os pilares da sua vida, fica difícil entregar uma qualidade mesmo para aquele que está te buscando, né? Porque um paciente, quando ele te procura, ele já está passando por uma questão emocional muito profunda. Então, ele merece receber o melhor, né? Então, essa é a Graciele. É uma pessoa que eu posso te dizer que abraçou tudo até aqui, tudo que eu posso também, né? Porque tem coisas que a gente abraça, né? Às vezes não pode. Outras, né? A gente percebe que talvez não é o momento. Mas tudo que eu tenho abraçado até o momento tem contribuído muito quanto profissional.
Que bom. E tudo isso te encaminhou hoje para você ser a profissional que você é, né? Que foi abraçada pela psicologia. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né? Esse mês que foi designado para levar tanto as escolas, como você falou, como outros ambientes também de trabalho, seja a internet também, que é muito se fala, e acaba por abraçar a saúde mental de muitas pessoas que acabam sofrendo sozinhas, né? E em silêncio também. E muito se fala da depressão, mas a gente sabe que a depressão não é um único mal, e não é o mais conhecido, o que mais se falou nos últimos tempos, mas agora tem muitos outros males, né? Que envolvem a saúde mental. E qual é o outro mal, assim, que você acha que merece muita atenção atualmente? Eu vou trazer, né? Eu pensei em como que eu iria responder isso para você, Pamela, que é uma pergunta bem ampla. Eu vou trazer com base na minha atuação prática, que eu vejo constantemente. Alguns males, assim, que eu percebo que afeta no emocional de muitas pessoas. Porque, assim, a gente tem mesmo essa ideia, né? Que a depressão é o mal do século, e né? Depressão, ansiedade também, que é muito falada, né? Acabei não citando. Mas é porque a depressão... O Setembro Amarelo nasceu a depressão, mas acaba atingindo a ansiedade, burnout, como você citou, e outros transtornos, né? Como borderline também, e além de outros males que englobam ali a saúde mental de toda uma população e toda uma geração também, né? Exatamente. As telas também. As né? telas? A rede social é uma grande aliada aí no adoecimento emocional. Olha. Eu tenho alguns pacientes, muito interessante isso que eu acabei de lembrar agora, que eles dizem que do nada eles desinstalam o Instagram deles. Quando você pergunta... É sério, né? É um sofrimento. Porque é a comparação, Pamela. Por exemplo, agora, né? A gente tá ao vivo. Em algum lugar tem alguém achando, nossa, que legal, né? A tarde delas tranquilas, né? Bate-papo, tranquilidade, sorrindo, plenas. Mas, na verdade, a gente tem uma vida. Só você sabe o que você passa na sua vida depois que você desliga tudo aqui e você vai para casa. Eu não sei, né? O outro colega ali não sabe. A mesma coisa eu. Eu sou psicóloga, eu sou profissional da área da saúde emocional. Mas eu também sou um ser humano. Eu sou uma pessoa. Saindo daqui eu tenho uma vida, né? Eu não tenho uma vida perfeita, mas a rede social, ela prega muito isso, né? Ela prega essa perfeição. Quando você posta uma foto muito bonita, né? Tem pessoas... O próprio Instagram, ele tirou... Hoje tem aquela opção, né? De você não ver curtidas. Mas Sim. Teve um momento que teve essa polêmica de que as pessoas, elas estavam adoecendo por causa de curtida, né? E eu cheguei a atender também um caso que, né, sobre isso. Na época... Eu ainda estava cursando a faculdade, de pessoas que acreditavam que, por exemplo, se não tem like, não tem amor. Né? Tem até um teórico muito interessante, um autor, Bauman, acho que você conhece esse autor, né? Esse eu nunca ouvi falar. Ele fala da sociedade líquida. Jorge. Sim, e ele fala que esse é o grande adoecimento do século. Então, esse é um dos fatores, né? Outro fator que eu percebo também, que afeta muito o emocional, né? Se a gente pode trazer os males, é o burnout, né? Quando a gente fala de burnout, a gente está falando de pessoas que têm um excesso de trabalho, principalmente, né? Se uma pessoa for fazer uma avaliação mais profunda, se ela for entender mais profundamente mesmo, se ela se enquadra nesse quadro, não é assim, só estou cansado e vou ter o diagnóstico. Não é assim. Mas a gente pode falar de um cansaço excessivo? Jovens, por exemplo, que estão ingressando no mercado de trabalho, né? Que começa uma atuação. Começa já com aquela pressão, né? De ser já tem a pressão, acho que, da rede social de ser perfeito. Aí chega no mercado de trabalho, também tem que ser perfeito. Isso. Aí chega aquela pressão de ser perfeito, demonstrar trabalho, querer, como está começando, né? Muitos jovens, então ele quer se fixar no mercado de trabalho e ele acaba tendo essa pressão. Seria meio que isso também? Isso, e aí a gente pode lembrar de um dado muito importante, que não é o foco aqui, mas isso se intensificou depois da pandemia. Muitas pessoas ficaram inseguras com essa questão do trabalho. Não é só o trabalho em si, tem que ter trabalho. Como que vou me desenvolver no trabalho? Como que vai ser? Nossa, eu lembro que na época eu me formei,
Eu me formei um ano depois da pandemia. A pandemia foi 2019, né? Isso, de 2019 para 2020, no caso. Se intensificou em 2020. Começou em 2019, o Covid foi descoberto no final de 2019, mas em 2020, em março, que veio a pandemia. Que aí fechou tudo. E eu acredito que foi uns 2 anos depois. Que eu me formei início de 2022. Uhum. Então Né? foi 1 ano e meio, 1 ano e pouco depois. Isso. E eu acredito que muitos colegas... posso te dizer que muitos colegas tinham medo. Né? E agora? Como que a gente vai começar? Como que a gente vai desenvolver? Né? Como a gente está preparado para o mercado de trabalho? Porque tem isso de estar preparado também. Muitas pessoas, né, nesse processo aí, elas não tiveram a mesma qualidade, né? Digamos assim, não que estar em uma sala de aula diga que você está mais preparado do que o outro que estudou em casa. Não tem nada a ver com isso. Mas pessoas que estavam ali no processo de formação e do nada elas se vê barrada, elas não podem dar continuidade da forma que elas estavam acostumadas, então gera uma pressão. Isso, chega no mercado de trabalho e gera uma ansiedade. Então, esse foi um exemplo que eu trouxe, né? Então, eu vejo que as telas, o trabalho, né? Essa preocupação com o trabalho. Outro ponto também que eu posso trazer, assim, que eu vejo muito, que alguns dos males, eles estão muito associados também com uma genética, né? Uma questão. Sério? Familiar. A doença mental, uma síndrome tanto de depressão, ansiedade também pode estar ligado à sua família? Sim, pode. O histórico, ele é muito... É um fator que pode influenciar, né? Em uma pessoa desenvolver ou não um sintoma de ansiedade, um sintoma de depressão, ou outra, né? Outra questão emocional também. Então, quando a gente atende um paciente, principalmente assim, que tem todo um processo de acompanhamento, né? De acolher aquele paciente, de entender o sofrimento daquele paciente. Então, a maioria dos males, a gente pode dizer assim, envolve, por exemplo, uma questão emocional, um luto, né? Um luto familiar também. O luto é uma grande questão também, que depois da pandemia, volta eu a falar da pandemia, eu percebi que se intensificou também. Tem uma grande diferença, né, da saúde mental antes da pandemia e depois. Tem um salto de diferença, né, tanto nos males que atinge, como antes da pandemia, era uma questão. Depois da pandemia já virou outra, digamos assim? Sim. Que nem depois da pandemia você já chega a falar do burnout, que a pressão de ser bom no trabalho, de ter que manter aquele trabalho, devido ao medo de perder, já que, eu posso perder meu emprego a qualquer momento, então eu tenho que demonstrar, acabo por me sobrecarregar, fazendo a mais e acabo adquirindo um burnout, tendo um burnout aí. Porque assim, se a gente pensar, antes existia uma cobrança, mas é como se depois, tudo, né? Ficou mais com a lupa em cima, né, de mais grave. Mas eu acredito que agora que a gente está voltando mesmo para uma realidade, né? Algo mais tranquilo. Isso. Já está todo mundo mais calmo. Mas, Graciele, uma dúvida aqui. Como eu identifico uma pessoa? Não sei se é possível, né? Me perdoe se eu estiver falando algo errado, mas como eu consigo identificar uma pessoa que está perto de mim, estando ela com burnout, porque burnout, que a gente vou conversando lá embaixo, não é algo que não é uma pessoa que nem a gente tem a imagem da pessoa com depressão. Muitas pessoas também com depressão são alegres e felizes na frente, porém sempre tem mais aquele desânimo, né? Aquela imagem de jogado na cama, aquela pessoa mais cansada. Mas como que eu identifico essas outras males que não vão de fato deixar a pessoa ali estagnada? Porque o burnout, como a gente falou, é algo que a pessoa vai estar fazendo 1001 coisas. Então, como que eu identifico que aquela pessoa pode estar tendo um burnout e posso ajudá-la? Ou então, se alguém, para você também alertar, né, tiver tendo, poder saber se identificar e falar, não, pera, eu preciso procurar ajuda. Porque senão, vou ter um problema aqui. Como que a pessoa ou alguém faz isso? Pamela, para te responder essa pergunta, eu acredito que a gente não deve pensar muito assim em olhar o indivíduo como o burnout, como a depressão, como um borderline, como ansiedade, ou como algo assim. A gente falou assim dos males, né? Os males que mais afetam a sociedade atualmente. A gente pode falar as telas, né? Porque é algo que a gente está ali o tempo todo. A gente pode falar, sim, de uma questão com o trabalho, um excesso de preocupação com o futuro, né? Com base, assim, muito no que eu vejo na clínica. A gente pode falar também de uma questão genética, uma questão familiar, né? Fatores ali que vêm mesmo com o indivíduo, né? Mas, assim, na sociedade, assim, a Pamela
né, em visualizar o indivíduo, eu acredito que é difícil para a gente identificar de fato o que aquela pessoa tem. Se é um burnout, se não é. Mas o que a gente pode ajudar para a gente conseguir ajudar aquela pessoa a identificar pelo menos que ela está em um sofrimento emocional. A gente pode, né, sintomas assim do dia a dia. A gente percebe que aquela pessoa é uma pessoa muito feliz. Do nada aquela pessoa começa a ficar mais triste, né? Aquela pessoa começa a ficar mais estressada, ó. Isso é um sintoma importante, né? Uma pessoa que costuma ser uma pessoa que conversa com você, desenvolve um assunto tranquilamente. Do nada você é a amiga que vai conversar e percebe que a pessoa está estressada, está agitada. A pessoa apresenta uma mudança no comportamento, né? Aquela pessoa que você está acostumada aos finais de semana, chamar ela para sair, né? Para comer um lanche, para ir para uma festa, para algo assim. E do nada ela, né, se mostra mais resistente, não quer estar por perto, né? Então, alguns desses fatores a gente pode estar identificando para entender a questão emocional da pessoa. Então, talvez a gente não deva se preocupar muito em entender de fato o que é. Se é uma depressão, o que é. Porque muitas vezes nem o indivíduo entende, nem a pessoa que está passando, né? Nem a pessoa não entende o que está acontecendo. Por isso que é tão importante buscar ajuda emocional. Né, ter um profissional especializado, um profissional que de fato vai estar ali para te escutar, para te ouvir, para te ajudar, para ajudar você a entender. Porque por mais que a gente, né, o amigo, o familiar, o namorado, a esposa, o marido ajude, é muito difícil, né? Pra gente identificar tudo e dizer, olha, acho que essa pessoa tá com burnout. Acho que essa pessoa tá com depressão. Acho que o certo a se fazer, então, é falar, olha, seja sua mãe ou quem for ali, é falar, ó, vamos parar pra olhar, por que você não vai procurar uma ajuda emocional, que nem você já falou, achar um psicólogo qualificado pra pessoa poder conversar e se abrir e realmente resolver. Seria essa uma solução, correto? Né, prestar uma escuta, porque muitas vezes a pessoa só quer ser escutado. Eu acredito que o não julgamento já é uma grande ajuda, sabe? Às vezes aquele amigo, ele vai mudar o comportamento e entender que ele não está mudando porque ele quer, nossa, isso já é uma grande ajuda, né? Porque às vezes a pessoa fala, você tá estranho, né? Você não era assim. Nossa, você era legal quando você bebia. Isso não ajuda, né? Não vai ajudar. Às vezes vai fazer a pessoa se sentir mais mal, porque a pessoa vai pensar assim, poxa, né? E agora? Eu tô nesse estado e ela nem sabe falar. Ela nem consegue dizer que ela tá passando por aquilo. Então, ter uma pessoa ali que presta uma escuta não julgativa, digamos assim, já é tudo que pode fazer, né? Porque a maioria das pessoas não tem mesmo, né, o conhecimento também do que pode estar acontecendo com aquela pessoa. Então, familiares, amigos, né, parceiros, parceiras, escutar, não julgar, né, com todo cuidado ali. Também, né, indicar um profissional, perguntar, olha, você já ouviu falar de terapia? O que você acha disso? Sempre assim, como uma sugestão, sabe? Eu sempre digo que existe... Por que existe a psicologia? Que a psicologia, ela não é um conselho. Essa é a parte interessantíssima dela. Tem pessoas que falam, a gente vai lá, né? Pra você dar um conselho pra gente e tal. Aí que tá um engano. A gente não dá um conselho, a gente vê o que cabe na vida daquela pessoa. E muitas vezes, se a gente vai falar algo, vai fazer terapia. Tá, mas aquela pessoa entende o que é terapia? Ela quer fazer uma terapia? Você tá falando com base em quê? Você tá falando com base no que você acredita ou o que aquela pessoa acredita? Então, às vezes, assim, como sugestão, olha, fez sentido pra mim, você acredita? Uma vez, eu fui lá naquela psicóloga, em tal lugar, ela falou um negócio que eu gostei. Você já experimentou ir? Como sugestão. Aí, às vezes, a pessoa se motiva, né? Aí ela fala assim, olha... Vou lá. Já vi, inclusive, acontecer isso. Né? É bem diferente, né? Tipo, a pessoa fica, nossa, acho que eu vou lá ver como é que é, entender um pouco da área e acaba, né, recebendo uma ajuda, sem... É porque, né, a gente falando em Setembro Amarelo, entrando um pouquinho assim, né, adentro, por que surgiu o Setembro Amarelo? Ele surgiu como uma conscientização. Essa conscientização, Pamela, iniciou porque... ainda existe muito tabu e preconceito de falar de saúde emocional. Então, às vezes, dependendo do jeito que você falar com a pessoa, ela vai estar na resistência também. Né? Ela não vai entender como você está falando pro bem dela. Ela já vai falar, tá achando que eu tô louca, que eu não tô bem. Tem muito esse tabu, né, da pessoa achar que quem faz terapia é doido. Isso. Não tá bem da cabeça. Mas não é isso.
Exatamente. Então, né, colocar como sugestão. Então, por exemplo, você é uma pessoa, né, que conhece pessoas que fazem psicologia e tal. Não sei se você já fez terapia. Mas, por exemplo, você fez terapia e você tá vendo que um amigo não tá bem, traz como sugestão, fala um pouquinho de você, porque ele vai se sentir acolhido. Ele vai entender assim, olha, ela não tá só dizendo pra mim ir lá porque eu tô mal, ou porque ela tá me aconselhando, mas ela tá dizendo assim, algo que fez sentido pra ela, né? Ela se importou em dizer isso pra mim. E às vezes a pessoa vai lá. Porque eu vejo que muitas vezes, principalmente, né, a nossa região, que ainda tá, né, eu percebo que também tem muitas questões assim, uma resistência, muitas vezes de buscar ajuda. Colocar como sugestão pode ser o melhor caminho para ajudar alguém, né? Sempre escutando, não julgando, né? É a melhor coisa a se fazer, não julgar a pessoa que já tá passando por um momento difícil. Acho que assim acabaria deixando a pessoa mais restringível. Você falou de não sei como chamar agora, mas muito importante, que poucas pessoas acho que também conhecem. Eu não sei muito bem o significado, mas é o borderline, que é algo que vem surgindo, mas poucas pessoas têm esse conhecimento do o que é borderline. Borderline. Na minha prática, né, eu até... que também, gente, olha só, é a prática da doutora Graciele, que ela também é especializada em borderline. Exatamente, é um público que eu costumo atender muito. A gente atende, né, eu atendo, assim, um público diversificado, mas o principal público que eu atendo são jovens entre 12 e 28 anos, e adultos, né, nessa faixa etária também dos 28 até os 44 anos. E o borderline, ele é um transtorno de personalidade, Pamela, que para ser diagnosticado, ele envolve todo um processo, né, um tratamento, porque é aquela questão que a gente estava conversando lá fora. Muitas vezes todo mundo acredita que quando a gente fala, eu estou triste, ou está acontecendo algo na minha vida, está relacionado à depressão. Não é. Pode ser muitas coisas. E não necessariamente tudo é transtorno também, não. Né? Principalmente na minha atuação, na psicanálise, a gente desenvolve a subjetividade da pessoa. Então, antes de ser uma pessoa com borderline, antes de ser uma pessoa com ansiedade, antes de ser uma pessoa com depressão, você é somente um ser humano. Né? E você não tem diferença, por exemplo, de atender um borderline, atender uma pessoa que tem ansiedade. Só tem ali um tratamento, que é ajudar aquela pessoa, escutar aquela pessoa, acolher aquela pessoa. E o borderline, né, que é geralmente, né, é um público, assim, que eu costumo atender, ele é um transtorno de personalidade, assim, é um transtorno, assim, que afeta muito a vida da pessoa, né, tem vários fatores também para identificar o transtorno, então precisa de um acompanhamento bem sério, não é tão rápido, assim, para diagnosticar também. Eu sempre falo que quando a gente busca um tratamento, a gente pode até pensar, bom, eu quero entender o que eu tenho, mas a gente deve pensar que, antes de tudo, é um processo, né? É um processo de entender quais sintomas não são, né? Que faz parte ali do que você está sentindo. E isso é em todos, né? Em todas os que você trata, tanto borderline, como também a depressão, a ansiedade, também é uma junção de fatores, digamos assim, onde você vai analisar que nem tudo um vai parecer com o outro, tanto a ansiedade, a depressão, o borderline. Então você vai ver, como você falou, é apenas um ser humano. Você vai ver um ser humano ali e vai identificar. E como que funciona um pouco desse momento ali? O momento de diagnóstico, pra gente entender, para as pessoas entenderem como... É um processo, né? Geralmente, a gente analisa muito a questão comportamental, histórico familiar. Então, primeiro, base, né? A gente analisa, o emocional daquele paciente, o histórico dele, para entender como que ele se aplica. Quando a gente fala, por exemplo, transtorno de personalidade. Personalidade, ela é uma construção, né? Os psiquiatras, eles desenvolvem que a personalidade, de certa forma, ela não muda. Ela é moldada ali, né? Essa estrutura. Mas nós, psicólogos, né? A gente já tem um olhar mais neutro. A gente olha o todo. Desde o seu desenvolvimento, o ambiente, desde o fator familiar, né, genética, desde as suas relações, como que você lida, né, com os gatilhos, como que você lida com as suas emoções. Então, tudo isso vai sendo observado para se chegar a um diagnóstico. E cada paciente é cada paciente.
né? Às vezes a gente vai conseguir ali desenvolver um diagnóstico com o paciente num determinado período de tempo, né? Outra a gente vai conseguir num determinado período de tempo, mas querendo ou não, não é assim aquela coisa assim dada, sabe? Como as pessoas muitas vezes acreditam, né? Vou chegar lá e já vou ganhar o diagnóstico e pronto. Não. Geralmente, esses pacientes, quando eu realizo eu coloco como um prognóstico, porque também tem todo um acompanhamento. Então, por exemplo, tem o olhar clínico do psicólogo, né, sobre comportamento, sobre emoção, como que a pessoa lida com aquilo, histórico familiar, relações, é um todo. Você vai analisar o paciente como um todo ali no processo subjetivo dele. Depois você também tem um processo de encaminhar para o médico, né, o psiquiatra, qual vai ser o olhar daquele médico sobre aquilo. Alguns casos, o médico inicia também com o processo medicamentoso, então já inicia a terapia, mais o psiquiatra. Alguns casos a gente tem que avaliar se não é uma questão neurológica, porque às vezes, por exemplo, vou trazer um exemplo para você. Você fala assim, Graciele, eu comecei a ter esquecimento. Esquecimento, fuga de ideia, dificuldade de concentração. Falando isso, pode ser ansiedade, né? Pode ser cansaço, porque se você estiver cansada, né, você vai começar a esquecer as coisas. E pode ser também uma coisa neurológica. Que não tem nada atrelado, nem a ansiedade, nem a depressão e nem a um outro transtorno. Simplesmente é algo neurológico. Então, pelo menos assim, a minha atuação, tenho todo esse cuidado. A gente se importa com o diagnóstico? Sim. Mas a gente se importa mais a um ser humano. Ele merece um cuidado e esse cuidado é um todo. Tendo um cuidado, como que a gente vai desenvolver? Olha, eu percebo que tem isso, né? Mas é interessante a gente não analisar se não pode, né, ter outro fator. E aí, depois que analisa todos os campos possíveis, aí sim, a gente, né, desenvolve um diagnóstico. Que aí passa também, tanto seja para o psicólogo ou para o neurologista, né? No caso que nem você falou. E, Graciele, vamos voltando aqui já pro Setembro Amarelo. Que nem a gente tinha comentado. Vendo todos esses sintomas das telas, das outros também meios que possam atingir tanto a depressão, a ansiedade, o burnout com excesso de trabalho. Como que a pessoa pode se cuidar, de certa forma? Que depois desse diagnóstico, procurando essa ajuda emocional, como que é o cuidado pós? Como que seria, digamos, o tratamento? Olha, é interessante, Pamela, porque as pessoas não têm ideia o quanto que falar é terapêutico. A gente pode falar de muita coisa. A gente pode falar do médico, né, tudo que eu te falei, né, com diagnóstico é um processo mais profundo, né? A gente vai entendendo o paciente, vai vendo o que precisa ser feito, né? É uma análise multidisciplinar, né? É bem multi mesmo ali. Mas uma coisa que a gente percebe muito, que quando o paciente simplesmente começa a falar, muitas vezes, muito do sintoma, sabe? Sabe quando você entende o sintoma? Porque vamos pegar como exemplo, digamos que você está vindo aqui. Acontece, um exemplo assim, para você entender como que funciona o nosso emocional. Você está vindo aqui para a clínica, para o podcast, né, aqui para a rádio, e vindo para cá, acontece alguma coisa no trânsito. Alguém fala com você errado. Você fica estressada. A pessoa te fechou no trânsito. Aí chega aqui e você desconta no seu colega de trabalho. Só que você já não tem nem consciência mais, que você já estava bravo anteriormente. O que você faz? Você vai repetindo, você vai fazendo aquilo, né? Como um processo assim. Vamos pegar outro exemplo. Uma pessoa que está cansada. Você sai daqui do trabalho, você está cansada. Você chega em casa, você não entende que você precisa descansar, que você precisa cuidar de você, né? Às vezes você vai ter uma reação ali, né? Vai descontar aquele estresse em algum lugar, vai deixar de fazer algo por você. Então, às vezes, quando a pessoa começa a terapia, só dela começar a entender alguns fatores mesmo, que às vezes é coisa simples, Pamela, que a gente não identifica sozinho. Porque a gente vai levando a vida. Quem é que tem tempo de entender que às vezes já estava nervoso com outra coisa? Aí descontou no colega, já estava nervoso no trânsito. Porque a gente também vive muito no automático, né? A gente já tá tão acostumado a estar ali, então, eu tô dirigindo de moto, tô já pensando em outra coisa. Aí o cara vai lá, já fecha, você já fica estressada, você chega no seu trabalho. Aí seu colega fez uma coisinha, mexeu na sua mesa e deixou algo desorganizado. Aí você já vai e fica estressado e acaba descontando. E você nem vai prestar atenção porque você já tá no automático. Você já acorda preocupado, né? Tem muito disso hoje. Você já acordar
pensando no, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Você não acorda tranquilo e vai fazendo uma rotina saudável, né? Pra manter um dia produtivo e pra realizar as coisas, né? A gente não tem muito isso. E aí na terapia você começa a perceber, e agora entra o que a gente pode fazer depois, né? Você percebe que você precisa mudar algo na sua rotina, né? Então no tratamento você vai traçando isso com o paciente. Bom, o que dá pra mudar nessa rotina? O que dá pra mudar às vezes nessa alimentação, né? Às vezes a gente fala tanto que a gente não, né, não tá conseguindo manter ali um peso, digamos assim, né? Cuidar ali da nossa dieta. Mas como que tá? Como que você traçou esse cuidado aqui? Qual foi o profissional que você... Né? E assim, eu não vou dizer que tudo é ir no profissional, porque a gente vive uma sociedade que às vezes não é fácil também bancar, né? Nutricionista, psicólogo, vou bancar tudo agora. Mas eu digo assim, só com o profissional mesmo, o psicólogo, muitas vezes, né? Você consegue entender o que dá pra fazer. Você entende também que ter uma alimentação saudável ajuda? Tipo assim, é uma informação que tá, tipo, disponível na sua internet. Ajuda a ter uma alimentação balanceada, comer verduras, frutas. Hoje, no mundo que a gente vive rápido, né? A gente insere muito fast food na nossa alimentação. Pô. Senti um julgamento aqui. Não sei se eu fiquei bem. Não. Agora eu me senti julgada. Jamais. É assim que a psicologia funciona? Não. Olha, vamos rever aqui. Vamos, Mas dados, né? Que esse dado eu Mas não sabia. são, muitas pessoas ingerem alimentos mais rápidos, alimentos processados. É contestado, gente. A nossa rotina é agitada. Se você tá com pressa, eu tenho uma reunião, vamos supor, que nem agora é 4h40, tem uma reunião 5 horas, eu não comi nada. Entre eu pegar o tempo de eu preparar uma refeição, fazer uma comida saudável que demanda muito mais tempo e muito mais esforço, eu vou preferir comer um salgado aqui, na esquina, com um suco e pronto. Porque é algo mais rápido, que eu vou poder parar, vou ficar mais... Vou precisar me estressar mais para preparar, não vou perder tempo preparando, vai ser algo rápido. Então a gente acaba por ingerir mais alimentos processados e alimentos prontos, né? Pedir um lanche ali de noite. Olha, tô me sentindo julgada, não gostei mais não. Pois é, Pamela, e desenvolvendo tudo isso com o paciente, às vezes melhora tanto o estado emocional dele. Porque, olha, é o nosso emocional, é o nosso físico. O corpo não se separa da mente, tá? A mente tá... Isso que eu ia falar, a mente tá ligada com todo o nosso corpo. As pessoas não param pra analisar isso, né? Tipo, o exercício físico também, de movimentar o corpo. Você tá movimentando a mente, mesmo estando com ela paradinha ali. Tem tudo interligado e é isso que o psicólogo faz, né? De olhar para um todo. Isso. E entender o que cabe na vida do paciente. Porque, como eu te disse, não é todo mundo que pode buscar um nutricionista também, toda semana e ficar lá. Eu sempre, né, na minha prática, eu analiso a realidade do paciente. Eu não vou falar para uma pessoa que trabalha o dia todo em um plantão, que ele vai chegar em casa às 6 horas da tarde e ele vai querer ir fazer uma academia. Ele vai fazer? Não, é capaz dele não voltar mais lá. Aí ele não volta pro seu atendimento em vez de não ir pra academia. Não, que empatia é essa, né? Não teve. Então, geralmente, a gente tenta desenvolver o que cabe na vida dele. O que dá para mudar? O que dá para fazer? O que você vê, né? O que a gente vai percebendo juntos aqui que dá pra mudar na sua vida? Porque a vida não é tirar tudo. Não é, por exemplo, né? Você é bem jovem. Eu não diria pra você, olha, para de comer tudo. Não, até porque, né? Tem que ser um nutricionista pra, né, pra ter a voz aí pra dizer também. O emocional, eu não diria pra você, nossa, tem que mudar tudo. Seu jeito de ser, seu jeito de fazer, o seu jeito de agir. Não. Mas é entender o que tá te incomodando. O que você sente que precisa mudar. O que, por exemplo, nossa, eu sinto que eu tô muito estressada. E isso tá afetando as minhas relações. Então... E é reconhecer, né, o que tá... No caso, o psicólogo vai reconhecer qual é o motivo do estresse. Isso. E aí você vai reconhecendo e você vai entendendo o que cabe. Então, essa é a parte que não tem julgamento mesmo, Pamela. Porque a gente não inventa. Sim, gente, é brincadeira só. É só aquele meme daquele julgamento, auto-julgamento, no caso. O psicólogo tem um pouco disso, né? Os psicólogos fazem os pacientes se auto-julgarem. Vocês não julgam a gente, quem tá sendo tratado, mas a gente se auto-julga. Já tive algumas terapias. Sabe o que eu falava para alguns pacientes? Eu acredito que o psicólogo é um espelho, né? É um espelho. Bom, pelo menos espera que ele seja um espelho daquilo que o paciente muitas vezes está sentindo, né? De quem ele é. Então, não tem um julgamento da parte do terapeuta, né? Muitos pacientes, quando eles trazem assim, tô com vergonha de te contar isso. Por quê? Né? Por que você tá com vergonha de falar o que tá acontecendo com você?
né? Não precisa. Ali é a oportunidade, né? De encarar, de tentar lidar com aquilo que é um sofrimento, né? E uma vez que a gente está até aqui falando de Setembro Amarelo, lidar com o nosso sofrimento não é fácil, Pamela. Porque uma pessoa, às vezes, que tem uma questão alimentar, não é porque ela quer, né? Não é fácil para aquela pessoa, né? Às vezes, não é só chegar assim, vou parar de comer tudo. Não, para ela ter chegado ali, provavelmente ela já passou por vários fatores emocionais, né? Que ela vai precisar rever tudo para tentar cuidar. Isso não precisar de um processo mais profundo, que já envolve outros processos, né? Pra gente, né? Se fosse o caso de entender. Então, assim, realmente a psicologia, ela abrange essa parte, assim, de entender o que cabe mesmo, que dá para desenvolver dali, após o diagnóstico, né, que foi sua pergunta, o que vai ser feito depois para esse paciente desenvolver um tratamento. Isso é traçado com cada um. É algo único, individual. Isso. Por mais que a gente possa dizer assim, olha, vamos todo mundo cuidar da alimentação, vamos cuidar todo mundo do emocional, vamos todo mundo olhar para isso? Tá, mas cada um vai olhar de uma forma. Porque, como eu te disse, eu já atendi paciente que realmente a academia não encaixa na vida dele. E tem muita gente também que não gosta. Tipo, tem gente que não gosta de fazer academia, mas gosta de jogar futebol. Exatamente. Ou gosta de pedalar. Ela não gosta ali de estar fazendo a musculação, de estar ali pegando peso e tal. Mas ela gosta de pedalar. E é algo entendível. É só um esporte que ela gosta. Exatamente. E você vai entendendo com a pessoa. Geralmente eu pergunto assim, olha, tá, você não gosta muito de uma academia. Ou não tá conseguindo encaixar a academia aqui. O que dá pra encaixar? O que você gosta? Teve uma paciente uma vez que ela falou assim pra mim, olha, eu gosto de pintar. Me desestressa muito. Legal, ela começou Diferente. A pintar. Pintora. Ela pinta os quadros e isso já ajudou muito no quadro de depressão dela. Inclusive, é uma forma dela se expressar. Outros gostam de escrever. Sabia que o ato de escrever é bem terapêutico? Às vezes a pessoa começa, né, a desenvolver um tratamento ali na terapia e depois ele começa com esse hábito de escrever. Outros, né, gostam de praticar skate. Eu já tive uma paciente que gosta de praticar skate. Não é academia, mas o skate já é uma atividade que ela se desenvolve, que ela gosta e que ela um dia disse que tinha esquecido que ela gostava de praticar skate. Porque a vida foi ficando tão automática que ela esqueceu que ela fazia isso todo sábado. Sim. É essa a questão. Principalmente voltando naquela questão dos males que abrange uma correria, vamos falar de um excesso de estresse, um excesso, né? Aquilo que geralmente afeta o indivíduo. A terapia é como se fosse o lugar de você ter uma pausa. Parou o mundo lá fora. Não existe a Pamela da rádio. Não existe a Pamela em casa. Existe agora a Pamela, que tem um sofrimento, né? E que precisa buscar um entendimento daquilo. Precisa buscar uma forma que cabe na vida dela para melhorar aquilo. E o psicólogo é responsável, né? Por ajudar, por descobrir isso junto. Porque muitas coisas, por mais óbvias... Olha, o óbvio nunca é óbvio, tá? Tudo depende de uma perspectiva. Às vezes tá óbvio, por exemplo, com um colega vendo uma coisa, mas só vai fazer sentido se você ver. É o ponto de visão, né? Aquele famoso 8 e infinito. Se uma pessoa tá de lado, ela vai ver o infinito. Se ela tá de frente, ela vai ver um 8. E é por isso que é importante a terapia, porque não é também ver no tempo do terapeuta ou no tempo do amigo. Às vezes, se você falar, ele vai falar, não, você vai entrar naquela, né, negativa. Não, é porque você tá contra mim, ou você não é mais meu amigo, né? Então, a pessoa, na terapia, ele consegue ver no tempo dele quando ele dá conta de ver. Ele vai melhorando pouquinho a pouquinho, né? Vai construindo tanto o processo do diagnóstico, né? Entendendo o que está acontecendo com ele, quanto vai entendendo o que dá para melhorar, o que dá para fazer. E isso é um processo diário. São os famosos insights, né? Que eu já vi alguns casos na internet onde a pessoa tá falando, ela tava na terapia ontem, alguns relatos, tava na terapia ontem e tive um insight sobre a minha família. Aí perguntei pro meu psicólogo, desde quando você sabia isso? Ela, desde que você entrou aqui. Aí a pessoa, e por que você não me contou? Porque não é o meu trabalho falar pra você cortar o bolo, né, como dizem. É ensinar você a ir lá e cortar o bolo e ir indo, né? Que a terapia, ela é isso, é ensinar a pessoa a lidar com as emoções dela, a encaminhar ela para o caminho ali, e você tá lado a lado, né? Deixar um espaço aberto, um momento de pausa pra pessoa falar. E ir encaminhando ela. Seria isso? E é aí que entra o não julgamento. Porque se qualquer um falar, às vezes a pessoa vai entender como julgamento. Lembra que eu te falei de sugerir
o tratamento, às vezes falando de você mesmo. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? Por exemplo, eu faço terapia, nossa, me identifiquei tanto. Vai lá naquele profissional. Você já experimentou fazer isso? Porque assim, você fala, não, você tem que fazer terapia. Parece assim, tô impondo, né? Tipo, você tem que fazer Nossa, terapia. você tá muito doente, tem que fazer terapia. A pessoa tem que ir entendendo por ela. Terapia é mais ou menos esse processo. Você vai entendendo aquilo, né? Que você precisa mudar, o que você precisa fazer. E no seu tempo, conforme você dá conta também de fazer, né? Porque mudança de hábito, gente, saúde emocional, saúde física, isso aí é um processo que a gente vai cuidar pra vida toda, né? É algo que a gente tem que estar sempre atento, né? E a nossa mente, Pamela, é tudo. As pessoas não têm ideia. Voltando, né? Setembro Amarelo. A mente, ela afeta o corpo até mais do que uma questão física. Digamos assim, se eu machucar aqui agora, as mãos. Vou machucar as mãos, vou ali na UPA, vão aplicar um remédio, vão fazer um tratamento. Legal, daqui a pouco ela já vai estar melhor. Mas a ferida emocional não é assim que funciona. Você vai ser a pessoa que talvez vai deitar a noite toda e não vai dormir. Ou que vai dormir a noite toda e não vai descansar. Isso. Vai ficar ali naquele processo. Não é uma mente ansiosa, por exemplo. Vai ficar pensando no que ela vai fazer amanhã. Né? E ela cria aquele mundo. E é real aquele mundo. E para ela desconstruir aquele mundo, ela precisa de um lugar muito cuidadoso. Muito acolhedor. Né? Então, assim, hoje eu falo, né, o recurso, né, buscar ajuda emocional é a grande aliada do século mesmo. Principalmente que a gente já falou de transformações aqui pós-pandemia, né, vários males aí. E que nem você tava falando, né, de julgamentos. Que nem o psicólogo é aquele ponto onde é aquele lugar que você não vai ser julgado, o psicólogo tem que ser aquele onde você não julga, né? Você é o espelho, você tá ali para acolher o paciente, tá ali para acolher aquele indivíduo de forma única. E existem profissionais que têm esse julgamento, não tem? Com o Setembro Amarelo, que é a pauta, né, de hoje. Tem esse julgar de onde não vou fazer palestra, onde eu não vou dar uma entrevista aqui num podcast. Tem esse julgamento ali no Setembro Amarelo, da importância dessa divulgação que acontece em grande massa nesse mês. Olha, Pamela, essa temática... Polêmica! essa pergunta rende, viu? Porque, assim, sinceramente, eu sempre fui uma profissional. Eu ainda tenho as minhas questões com o Setembro Amarelo. Então, na época da graduação, eu lembro que eu era chamada, quanto estagiária ainda, né? Os professores, vamos falar sobre Setembro Amarelo, vamos, né, nas escolas, nas comunidades, vamos nos lugares. E eu sempre fui aluna, eu nunca participei, muitos colegas também não participaram, inclusive colegas que se formaram e hoje ainda optam por não participar, porque, assim, vários estudos, vários autores, né? Se você fazer uma pesquisa mais profunda depois do podcast, você vai perceber que você vai encontrar mais estudos que dizem que é uma demanda muito delicada. Porque, né, a gente está aqui falando, a gente está falando de uma forma leve, né? De uma forma descontraída. A gente não está focando aqui, né, em falar assim, em dados, né, estatísticas de morte. Né? Tipo, quantos tem por dia, por ano, quantos que acontece, que nem a gente só citou que nem nesse mês é o que mais ocorre esses dados, devido a uma pesquisa mais detalhada, para cuidar e para ajudar as pessoas, né, com forma de conhecimento, de falar, acontece, não é só com você que está acontecendo. Eu acho que seria como um aviso, né, falar, isso acontece com muitas pessoas, você não tá sozinho nisso. Então, você procurar ajuda não é vergonhoso, não é feio, não é errado. Então, procure ajuda. Exatamente. É meio que isso. Então, a grande crítica que envolve o Setembro Amarelo, né, que muitas pessoas elas têm esse receio, é porque, né, existe esses dados que dizem assim, olha, às vezes é muita exposição, né, tem, né, entre 2017 e 2021, alguns estudos dizem que teve um aumento, inclusive, nos casos por causa de fortes exposições. Isso é o que muitos especialistas defendem mesmo, né? Então, assim, hoje, o que fez, assim, a minha opinião mudar? O que mudou? Minha prática. Eu não tô aqui para falar de dados, eu não tô aqui para falar, porque aconteceu, muitas pessoas, né,
estão morrendo ou algo assim, mas a gente está aqui para falar da importância da vida, dizer sobre qual, né? A gente está falando como buscar ajuda, o que um psicólogo faz, qual o recurso. E isso não se aplica só no Setembro Amarelo. Isso se aplica o ano todo, né? A gente pegar esse podcast daqui 2 meses, 3 meses, a gente pode recortar ele e utilizar ele para muita coisa. Porque a gente está falando de saúde. A gente está alcançando pessoas que muitas vezes podem estar nos escutando agora e não entender ao certo, né, que elas estão, né, que tem um lugar para buscar ajuda. Como que é essa ajuda também? Porque é aquela questão, né, muitas pessoas não sabem mesmo o que é terapia. Terapia, o próprio Setembro Amarelo, a campanha, surgiu no ano de 2015. Os dados mundiais é que o Setembro Amarelo, ele surgiu, né, 10 de setembro é o dia mundial, né? Isso. Mas os dados oficiais no Brasil é a partir de 2015. Então, você vê, por que ela surgiu em 2015? Porque até 2015 ninguém, né, não tinha um espaço de fala para falar de saúde emocional, né? Surgiu como uma importância de dizer, olha, vamos prevenir, vamos cuidar, né? Vamos dar voz para essa temática que é tão importante, é a nossa mente, né? Não é qualquer mente, somos nós. Então, a minha prática mudou a minha perspectiva porque eu percebi que muitos pacientes, eles chegavam na clínica e diziam, o que eu tô fazendo aqui? É sério, né? Isso que eu tô fazendo aqui. Como que é isso aqui, essa psicologia? Como que é essa terapia? Era bem base mesmo. Pessoas, assim, de uma idade que, né? Quantos anos você tem, Pamela? Eu tenho 23. Olha aí, dessa idade. Pessoas aproximadamente dessa idade, pessoas que não sabiam o que é um cuidado emocional, não sabia como que é estar ali com um psicólogo, não sabia nada. Então, eu comecei a entender, olha, Setembro Amarelo talvez é interessante para essas pessoas entenderem melhor quando é um momento de buscar ajuda. O que elas podem estar sentindo, que elas podem reconhecer e entender onde buscar ajuda e como buscar ajuda. Então, hoje essa minha visão mudou, mas ainda tendo todo um cuidado. Tanto que na palestra que a gente realizou pela manhã, eu e a minha outra colega, Marislaine, a gente trouxe muito... Que tá aqui, gente, escondidinha. Ela, olha, eu tentei arrastar ela não quis, tá bom? Ela não quis, né, participar da não mesa. Não deixou, olha. A gente participou e o que a gente fez? A gente fez algo muito natural. Porque a gente não ficou, né, como eu te disse, focando em dados, focando em estatísticas, falando qual a incidência, como que acontece, como não. A gente focou na importância da vida mesmo, né? A gente trouxe Setembro Amarelo, o que é o Setembro Amarelo. Depois a gente desenvolveu uma dinâmica muito legal com eles, que a gente até deixou uma caixinha da gratidão lá, contendo ali toda a dinâmica que a gente fez, né? Onde a dinâmica funcionava da seguinte forma. Por que você é grato? Algo que você é grato na vida. Porque muitas vezes a gente se esquece, principalmente quando a gente está em um adoecimento muito grande. Às vezes a gente se esquece do simples, porque o óbvio não é óbvio. Às vezes era óbvio que você gostava de tomar banho, mas em um sofrimento emocional você esquece, né? Eu já atendi casos de pessoas que não lembram a última vez que lavou o cabelo, né? Então a pessoa, olha, sou grato porque hoje eu lavei o cabelo. Isso já é um alerta da vida, sabe? Isso já é trazer a vida. E foi mais ou menos isso que a gente desenvolveu, né? Foi isso que a gente desenvolveu hoje na escola e foi muito legal. Depois, alguns alunos vieram conversar com a gente teve troca também com alguns professores. Ficou algo leve, natural. Não ficou, o Setembro Amarelo. Ninguém saiu dali impactado com aqueles dados, né? Então, eu, quanto profissional, eu tenho esse cuidado. Eu vou, né, mas de uma forma leve, igual estamos fazendo aqui, por exemplo, né, de uma forma descontraída, focando no que é mais importante, que é a vida mesmo, sem olhar muito para trás, estatísticas, né, olhando mais pro que pode ser daqui para frente, que é quem está nos escutando, né, talvez iniciar um cuidado. Entender como que funciona, né, entender como que vai ser também o tratamento, que muitas vezes a pessoa possa falar, e se eu tiver, o que eu vou fazer depois? Depois vai ser algo que eu não vou conseguir cumprir e tratar. Não, agora ela já tem uma noção de que, beleza, eu vou fazer assim, não vou mudar minha vida, meu Deus, radicalmente, não vou precisar começar a ir na academia todo dia e tudo mais, vai encaixar a sua rotina, né? Algo mais leve também, o tratamento não é algo tão preocupante, tão difícil e tão fora do comum. Muitas pessoas têm a ideia que o psicólogo vai desmembrar, ele vai ver... Trocar todas as peças do corpo, assim. Vai mudar a vida dele, vai fazer uma mágica ali. Não, é realmente entendendo o mundo do paciente, né? E o mundo é subjetivo, Pamela.
Até hoje eu não atendi nenhum mundo que é parecido. Todo mundo tem algo de diferente para se encontrar. Eu estou impactada agora, gente. É algo complicado e fácil, né, de certa forma, porque é complicado porque cada um é um indivíduo, mas também é fácil porque é só você parar para você olhar para si. Você ter aquele seu momento de sentar lá na frente do psicólogo e conversar. Mas essa é a questão. Muitas pessoas não entendem que elas podem ter esse momento. Infelizmente, né? Se a gente pegar aí, por que é tão recente Setembro Amarelo no Brasil? Né? Porque surgiu agora. É algo recente. Talvez daqui, né, se a gente conversasse daqui 10 anos, talvez a gente ia perceber que já não ia ter esses dados que eu te falei, que às vezes, né, traz aí uma problemática em torno de Setembro Amarelo. Talvez isso vai, conforme, né, vai se naturalizando, vai se tornando cada vez mais natural na vida das pessoas, entender o autocuidado emocional. Daqui 10 anos a gente vai estar falando, olha, de grandes índices de melhora, de avanços, e é o que eu acredito. Por isso que eu tô iniciando aí, né, hoje tô falando aqui com vocês, né, sobre o Setembro Amarelo. Para ajudar, né, a futura geração que vem aí a ter saúde mental, física, a cuidar de si, né? E qual que é a sua última mensagem que você deixa aqui para os nossos telespectadores que estão assistindo a gente? A mensagem que eu deixo é que todo sofrimento tem saída. E essa fala que eu falo, eu sei que para quem está escutando, pode parecer difícil, pode não ser tão compreensível. E é por isso que eu reforço a ideia de que se fez sentido para você algo que a gente conversou aqui, busca ajuda. Né? Pode entrar em contato comigo, né? Eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga. Fala um pouquinho do que você atende, né? Que não é só borderline, ansiedade, depressão, mas também outros pontos, né? Eu atendo, né, o sofrimento emocional, né? Aquilo que o paciente precisa, né? Que esteja precisando. A avaliação neuropsicológica, somente a avaliação neuropsicológica eu trabalho com TDAH. Que eu te mandei também, né? Então, é um público específico porque eu trabalho com avaliação, envolve outras questões que é diferente da psicoterapia. A psicoterapia, ela já abrange vários públicos, né? A minha grande especialidade, o público que eu tenho mais familiaridade, atualmente é ansiedade, transtornos de personalidade, violência doméstica, né? Violência sexual, esses são os pontos, assim, que eu mais desenvolvo. Mas quem tiver em um sofrimento, né, passando por um sofrimento emocional, quiser entrar em contato comigo, né, uma vez que a gente está falando de Setembro Amarelo, também existe, né, o número lá, né, o... 180, gente. Não, 188. 188? Pra mim era 180. Não, desculpa. É 188, né, Centro de Valorização da Vida. Que as pessoas também podem estar entrando, né, em contato, né, SMS, ligação, e-mail. Aqui em Ariquemes também tem algumas ONGs também. Olha, que são interessante. acessíveis à psicoterapia com estagiários. A gente tem aí a Unifaema, a gente tem a FAR, né? A gente tem esses recursos também. E tem eu aqui, né? Temos a doutora Graciele, maravilhosa, gente. Quem quiser entrar em contato, né? Quem quiser entrar em contato, ó, já pode ir lá no Instagram dela, né? Que tá no nosso stories do Instagram. Tá lá, ela tá marcada. Ou entrar também na página dela, né? Qual que é o arroba? @Graciele Santos Psi. Tem aquele underline? Underline. @Graciele Santos Psi. Então, ó, se você tá passando, ou se você também quiser um momento para cuidar de si, né, Graciele? Como a gente veio falar aqui, para ter aquele momento de pausar, olhar para dentro de você, temos aqui a doutora Graciele para te atender. A clínica Espaço Florescer também, que podem procurar, entrar em contato. Tem a secretária lá da clínica, Micaele, que é uma querida também. Então, as pessoas podem estar entrando em contato tanto por lá, quanto diretamente pelo meu Instagram. Então, ó, fique aí para você prestar essa atenção em si mesmo, né, Graciele? Que é o que fala o Setembro Amarelo, de olhar para dentro de si e suas dores. E esse foi mais um podcast, né, gente? Chegamos ao final de mais um Aricast, falando do Setembro Amarelo com a doutora Graciele. Foi um prazer, Graciele, ter você aqui com a gente hoje, tá? Foi um assunto muito importante, é um assunto muito importante e muito esclarecedor e tranquilo, né, de se falar, como você mesmo disse. Eu
eu agradeço, tá? Por vocês terem me chamado. Quando vocês precisarem, né? Quiser falar mais, saúde emocional, podem chamar que eu vou estar aqui. Nunca é demais, né? Nunca é demais. Então, muito obrigada por ter assistido a gente até aqui. Pra você que ainda vai assistir também, ou perdeu alguma parte, só ir no nosso canal do YouTube que tá lá gravado esse e outros podcasts também. I see the light inside you, brighter than the sky.